Donald Trump está promovendo uma demolição controlada das instituições americanas e está fazendo isso em nome de Israel. Tudo isso fazia parte do plano. Ele disse que faria isso. Trump está suspendendo $584 milhões em subsídios para a UCLA, basicamente por uma das instituições de pesquisa mais avançadas dos Estados Unidos, responsável pela vantagem americana na internet, pesquisa científica, nanotecnologia, qualquer pesquisa que venha dos Estados Unidos. O Centro de Matemática da UCLA está no coração, na costa oeste, das instituições de pesquisa avançada dos Estados Unidos. E ele está cortando mais de $500 milhão, porque a UCLA permitiu que um acampamento de solidariedade à Palestina acontecesse sem criminalizar os estudantes que protestavam contra o genocídio em Gaza. E então temos toda a questão do Departamento de Segurança Interna suspendendo concessões, subsídios federais para desastres, a estados que permitem que empresas boicotem Israel, algo que na verdade é protegido pela primeira emenda. Isso é o Departamento de Segurança Interna. Houve uma comoção e Steve Bannon disse que essa é uma política nojenta de colocar Israel em primeiro lugar. E então eles dizem que não há nenhum requisito da FEMA atrelado a Israel em nenhuma ordem atual. Nenhum estado perdeu financiamento, eles estão recuando. Mas depois dizem que o DHS vai aplicar todas as leis e políticas antidiscriminação, inclusive no que diz respeito ao movimento BDS. Ou seja, ainda estão aplicando isso em favor de Israel, negando ajuda em desastres se esse cenário hipotético, que não está acontecendo, vier a acontecer. E o que eles estão dizendo é que estão fazendo DEI para israelenses e judeus nas universidades e no nível federal, enquanto atacam o DEI, ou atacam, eu diria, programas de direitos civis para todos os outros. Eles estão forçando as universidades da Ivy League a entregar dados para provar que não estão praticando ação afirmativa e permitindo que comunidades historicamente desfavorecidas, como os negros, ingressem apenas se tiverem pontuações extremamente altas no SAT. É isso que estão fazendo com a Brown University. Mas, ao mesmo tempo, estão atacando todas essas universidades com acusações falsas e infundadas de discriminação contra um dos grupos mais privilegiados da história mundial, os judeus americanos. Eles estão criando um sistema de DEI de 2 camadas em benefício dos doadores de Donald Trump. Pode haver algo mais antissemita do que isso? Can it get any more anti-Semitic than that? Eu também vi que eles estão se envolvendo até em casos individuais. Por exemplo, aquela jovem na Flórida que estava zombando de um colega de classe, um rapaz que usava uma camiseta das FDI, e isso foi filmado. Depois, pessoas do governo Trump começaram a pedir que ela fosse basicamente expulsa. Pois é. E elas eles são como o Léo Terrell. Sim. Eles dizem que me pagaram um apresentador negro da Fox para fazer por favor new. Então, mesmo nesses casos individuais, não se trata apenas de cortar verbas ou reprimir uma escola inteira. Eles estão se envolvendo até em incidentes isolados. Por exemplo, tem um estudante que ficou magoado porque zombaram dele por usar uma camiseta das FDI. E agora, claro, isso virou uma questão nacional, com pedidos para que a jovem que foi flagrada em vídeo zombando do rapaz das FDI seja expulsa. É como uma forma extrema de DEI, o DEI mais extremo possível. Bem, também quero dizer, a mulher estava obviamente se defendendo de um provocador sionista que não fornece nenhum contexto para o vídeo, e ele claramente estava provocando ela. E ela tem integridade. É uma estudante de pós-graduação exemplar, que parece ser bastante respeitada e está a caminho de um diploma avançado. E estão destruindo a vida dela em nome de um Estado estrangeiro de apartheid envolvido em fome em massa e massacre de uma população indígena cativa. É isso que essa administração representa. Eles odeiam seus próprios cidadãos. Tratam seus próprios cidadãos como lixo em nome dos representantes de Netanyahu. Isso é o oposto
oposto do que seria América em primeiro lugar. E aí está essa figura bizarra da Fox News que foi colocada como procuradora dos Estados Unidos em Washington, D.C., Jeanine Pirro. O Trump quer todo mundo da Fox News na administração, porque, ao que parece, ele não tem muita perspectiva do mundo fora da Fox News. É por isso que ele escolheu John Bolton em primeiro lugar. Com o antissemitismo neste país, e as estatísticas comprovam isso, acho que agora, mais do que nunca, estamos vendo números crescentes. Então, o que isso significa? Se você percebe pelo meu tom, vamos ser muito agressivos. Você ouviu do FBI, do MPD? Vamos procurar esses casos, vamos processar esses casos com todo o rigor da lei. É um problema. E não vamos tolerar isso. O antissemitismo tem sido historicamente uma das maiores feridas do mundo que continuam sendo cutucadas e reabertas. Então, do meu ponto de vista, vou seguir adiante com cada caso com vingança. Com vingança. E esta é uma administração que não acredita que qualquer outro grupo minoritário nos Estados Unidos enfrente discriminação e se opõe aos direitos civis para todos os grupos, exceto um, que por acaso é o mais historicamente privilegiado nos séculos 20 e 21. E o que está fazendo é óbvio, certo? Trump está fazendo isso em nome de seus doadores. Ele não está tirando dinheiro do próprio bolso para financiar campanhas. O império empresarial dele provavelmente é muito parecido com o do Robert Maxwell, que simplesmente saqueou os fundos de pensão dos funcionários para pagar os banqueiros, para quitar suas dívidas com os financiadores. A imagem de bilionário dele provavelmente é só um holograma. Então ele depende dos Adelson e do Ron Lauder, que é totalmente um representante do Netanyahu e que doou $5 milhões para o Super PAC de dinheiro escuro MAGA Incorporated do Trump. É claro que ele está fazendo isso. Mas o que ele também está fazendo é participar da demolição controlada das instituições americanas. E ele está preparando o terreno para que os judeus sejam coletivamente responsabilizados por isso. É isso que ele está fazendo. E alimentando o antissemitismo do qual Jeanine Pirro reclama e depois ampliando a rede de criminalização e censura em resposta. É um cenário muito sombrio e perigoso. E não sei se as pessoas enxergam isso com clareza suficiente. Vai acabar muito, muito mal para os judeus americanos. Eu não sei. E não temos voz. Nossa voz é esta transmissão ao vivo, mas todas as instituições estão controladas. Instituições judaicas nos Estados Unidos, todas as grandes instituições estão controladas por fanáticos genocidas que nos odeiam, que odeiam judeus não sionistas e anti-sionistas. O único ponto positivo aqui é que a geração mais jovem não apoia isso, como já discutimos. A fidelidade a Israel simplesmente não existe entre os jovens, da mesma forma que existe entre as gerações mais velhas. Sim, é um símbolo de algo maior. É um símbolo do sentimento de exclusão deles e do fato de que vão crescer como escravos da dívida e que nenhum deles vai conseguir ter uma casa própria. É isso. É um símbolo da completa falta de democracia e de oportunidades econômicas. Então é como um lugar perfeito para apontar o dedo. It's a perfect place to point the finger.